O secretário, o senhor estava falando sobre esse processo de convencimento aos agentes econômicos questionado pela Thaís. Tem também um processo, talvez, de convencimento do próprio Banco Central e dos diretores de lá, justamente para eles compreenderem esse cenário que o senhor traçou, para poder fazer uma queda talvez um pouco mais rápida da taxa Selic, né? E isso a gente sabe que a taxa de juros acaba impactando no resultado do governo, na trajetória da dívida, uma série de questões. Essa situação, né, que muita gente tem falado sobre uma demora, entre aspas, do Banco Central de reduzir a taxa de juros, preocupa o senhor? E nas projeções da trajetória da taxa Selic, já está calculado, já está sinalizado os próximos passos do governo com uma taxa, de repente, de 12 e pouco no fim do ano? Como que isso mexe com as expectativas da Secretaria? Olha, eu acho que essa discussão sobre... De novo, eu sempre faço uma ressalva aqui sobre a questão da política monetária, que, como sou responsável pela política fiscal, eu evito, acho que é uma separação importante, eu evito comentar sobre qualquer conduta da autoridade monetária a respeito do papel do Banco Central. É mais o cenário que o senhor... Mas assim, é óbvio que a taxa de juros impacta a trajetória da dívida. Hoje, com uma expectativa de inflação tendendo a 5%, que é o que a expectativa de mercado vem sinalizando, nós estamos falando de uma taxa de juros real bastante expressiva, como uma Selic a 13,75. Então, tem um processo que deve surgir, assim como o PIB vem no processo de ajuste para cima, a inflação, em termos de expectativa, vem no processo de ajuste para baixo. Então, ela deve, assim, estar caminhando para se aproximar dentro da banda da meta, e isso é importante, mesma coisa, ancoragem para 2024. Isso permite que, em algum momento, a autoridade monetária se sinta confortável para fazer o processo de relaxamento monetário, que é importantíssimo para o país, para retomar investimentos, reativar o mercado de capitais. É importantíssimo para o financiamento da dívida pública. Uma parte da dívida pública depende, o custo dela é determinado pela taxa Selic. Então, isso impacta. É óbvio que na política fiscal nós desejamos que o quanto antes a taxa de juros real seja a menor possível. Isso faz uma diferença para a trajetória da dívida. É tão impactante quanto o resultado primário. Então, a gente discute muito o déficit público, um esforço gigantesco, mas também a política monetária custa. Isso é importante, esse balanço. É óbvio que o objetivo principal é atingir os resultados de inflação dentro das metas, mas é óbvio que esse balanço de custo, né, quanto custa atingir isso, em que momento, isso também é uma variável importante, porque ela impacta. O custo dos juros vai ser pago pela sociedade em algum momento. Ou ela seja fechando espaço para outros gastos, seja de fato aí, tendo que ser mais restritivo ainda com gastos públicos lá na frente para poder pagar esse custo da política monetária neste momento. Então, é claro que há esse desejo de que o quanto antes esse processo aconteça, mas é claro também, de novo, assim como eu comentei sobre a questão de como as expectativas vão se ajustando, os números estão numa trajetória que vão forçar um processo de ajuste. A discussão é agosto, é setembro, mas é muito difícil, eu acho que como expectativa de mercado, se você olhar todas as expectativas de mercado, elas estão majoritariamente ancoradas em agosto e setembro. Quase 90% das casas imaginam um processo iniciando num desses 2 meses. O Banco Central leva muito em consideração as expectativas de mercado, então deve ter um processo que deve se iniciar em algum momento. Eles vão saber fazer o balanço adequado aí de riscos e de custos, né, o quanto isso também impacta a economia brasileira. Lembrando que tem um efeito defasado, né, a política monetária. Então, nós estamos considerando agora que fica mais premente o processo de relaxamento monetário vai determinar o que vai ser 2024 do ponto de vista econômico. Isso é muito importante que a sociedade entenda, né? Esse processo ele tem uma defasagem de alguns trimestres. Então, quanto antes ele começar, ele vai garantindo ou vai criando condições para ter um 2024 adequado. O 2023, do ponto de vista econômico, nós estamos para o padrão brasileiro, nós estamos com uma expectativa razoável. 2,5% de crescimento econômico é um crescimento, ainda que modesto do que nós gostaríamos, para o padrão brasileiro recente, ele é uma média que está ok, está dentro da média histórica brasileira. Então, agora é a hora de preparar 2024 e a política monetária tem um papel nisso, né?